E deixa eu Professor, compartilhar aqui. Oi, Ana, pode falar. no grupo tem muito aluno tentando entrar na sala, mas não está conseguindo e está tentando acessar através do link mesmo. Tá. Deixa eu ver, conversar com eles aqui. Tá bom. Carolina já entrou. Rodrigo. Quando vocês entram, aparece a informação, digite seu nome, selecione participar da reunião. Que o Rodrigo parece que está tendo problema. Aparece isso, né? Sim. Deixa eu só avisar para ele que é isso mesmo. O Eduardo conseguiu entrar, então está tudo em ordem aqui. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Está sendo gravado, tá? Oh. Obrigado, professor. Estou ouvindo, viu? Fica tranquilo. Tá bom. Só um minutinho que acho que agora vai entrar. Bom, tá aí o nosso slide, então vamos começar a falar hoje sobre a nossa aula. Vocês viram que tem um trabalhinho para fazerem, né? Então, não esqueçam de realizar esse trabalho, que nessa semana eu tenho que postar os dados relativos a isso, tá? Só lembrá-los desse ponto aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, que eu acho que eu tenho... Deixa eu só olhar o cronograma aqui. Espera só um minutinho. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Ó, o nosso quadro, acho que até dia 8. Vamos precisar aplicar uma atividade com os alunos e o lançamento tem que ser antes do dia 8. Então, até o dia 8, ou seja, nós estamos no dia 4, até dia 8, até sexta-feira, se vocês puderem fazer o trabalhinho de metodologia científica, eu agradeço, que é aquela questão que eu coloquei valendo 500 pontos, né, para a gente poder lançar nessa sexta-feira, tá bom? Tudo bem? Por favor. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos falar hoje da nossa aula, né? Nós, hoje vamos falar sobre... nós terminamos, na última aula, a seção 2.3 e 2.4, tá? Então, nós fizemos a primeira unidade e a segunda unidade completa, tá? Agora, nós estamos iniciando a terceira unidade, tá? Então, espera aí que o Roberto quer entrar aqui. Nós vamos falar nesta unidade, nós vamos tratar do projeto de pesquisa, tá? E aí, nessa primeira sessão, a 3.1, nós vamos falar um pouco sobre as principais abordagens a respeito
que na verdade é um apanhado teórico e científico, histórico-científico, do que são essas abordagens para a gente fazer uma pesquisa tendo um projeto em vista, tá? A seção 3.2, a gente vai falar do projeto de pesquisa, a conceituação e constituição dele. Na seção 3.3, nós vamos fazer uma pesquisa bibliográfica e documental. E na seção 3.4, a gente vai falar sobre projeto de pesquisa e elaboração do projeto de pesquisa propriamente dito, tá? No final na quarta unidade, nós vamos falar sobre as normas e padronização científica, tá? Nós vamos falar como fazer o TCC lá ao final, papers, artigos científicos, etc, tá bom? Como é que se faz um trabalho acadêmico. Essa que vai ser a ideia da unidade quarta. Aqui nós estamos fazendo a pesquisa para montar um projeto propriamente dito. Deixa eu fazer o Rodrigo entrar aqui também, tá? Então, nós vamos falar hoje na seção 3.1 exatamente sobre essas abordagens que são utilizadas para se falar de um projeto de pesquisa, tá? Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre um papel que as ciências sociais desempenham nessa construção da ciência, dessa ciência social, tá certo? Como ciência propriamente dita, tá? Bianca está entrando aqui também, peraí. Ok? Então, esse é o que é o nosso assunto de hoje, tá? Essa unidade aqui que nós... Guarda. Tô ouvindo. Tá. Só vou fechar o microfone aqui, tá? Então, nós estamos... Na verdade, a gente vai falar, então, nessa unidade 3.1, das ciências sociais e o método científico. Por que essa temática agora, para falar propriamente da questão das abordagens como forma de projeto de pesquisa? É que nas aulas anteriores nós abordamos alguns aspectos, mas eu não sei se ficou claro um ponto em especial, que é o seguinte: nós falamos que a ciência ela segue um determinado padrão científico que nós mostramos para vocês, ou seja, quando a gente falou dos vários discursos até chegar à cientificidade do discurso científico, nós falamos que tinha o chamado o senso comum, depois a gente falou da filosofia e depois a gente falou das ciências, tá? E nós mostramos que o discurso científico ele se difere dos demais porque ele aborda o que se chama experimentação. Essa é a característica desse discurso científico. Mas vamos lá, vamos retomar esse ponto para dar um encadeamento aqui das ideias. Primeiro, nós falamos que as ciências saíram da filosofia e a filosofia tinha trazido a ideia de demonstração com Pitágoras e a ideia de lógica que foi trazida por Aristóteles. Então, esses dois pontos marcam a forma de estrutura de pensamento da própria filosofia. Então, a filosofia ela é baseada nesses dois pontos aí. A única diferença entre a filosofia e a ciência é que as ciências elas passaram a ter um método experimental, tá certo? E esse método científico, que se baseia na experiência e na indução como forma de desenvolvimento do raciocínio dentro da ciência, é que a ciência se produziu e ela se diferenciou, ela passou a ter um discurso próprio, as ciências passaram a se tornar autônomas, ou seja, ter suas regras próprias, e se desgarraram da filosofia, tá certo? Mas ainda analisando sobre esse ponto de vista, dessa transição da filosofia para as ciências, veja que a filosofia continua existindo, só que agora ela se resume mais nos aspectos próprios da filosofia, que a gente chama de filosofia pura. Enquanto que as ciências, elas trataram de determinados temas específicos, por exemplo, a biologia com seu objeto de investigação, a física com seu objeto de investigação, a astronomia e assim por diante, tá certo? Mas também foi preciso compreender que existem as ciências naturais e as ciências sociais. E aqui reside um problema, porque as ciências naturais, elas se baseiam numa forma ela tem um objeto de investigação que essas ciências elas têm um objeto de investigação e elas se apropriaram
de uma linguagem matemática que é uma linguagem extremamente precisa para explicar os fenômenos naturais. Então, você pega, por exemplo, a física, você vai tratar lá de uma questão de aceleração, movimento, força, alguma coisa, você utiliza equações matemáticas e você consegue expressar aquele fenômeno e chegar a determinadas constatações que são necessárias para a realidade do dia a dia. Por exemplo, você tem que fazer uma construção de uma ponte. Então, você consegue fazer medições para construir essa ponte de uma forma adequada, sem que haja uma destruição, um problema maior com as estruturas da ponte, de tal forma que ela poderia cair. Você entendeu? Então, você utiliza uma linguagem que consegue expressar aquele fenômeno e você chega a conclusões científicas. Tá? Agora, esse padrão de linguagem utilizada, que no caso foi a matemática, ela não se adequa às ciências sociais. E aqui surge um problema. Então, como é que a gente, olhando para as ciências naturais, dá para entender como a ciência funcionaria e como que a experimentação ajuda a desenvolver aquele método científico e descobrir realidades, tá certo? Que vão ser chamadas de realidades científicas, vão se transformar em leis científicas. Mas como você fazer isso no campo das ciências sociais? Porque o comportamento das pessoas em sociedade, elas não têm o mesmo padrão do que a gente encontra nas ciências naturais. Então, é esse o problema que nós vamos investigar hoje. Como é que as ciências sociais elas se comportam dentro desse método científico que nós mencionamos aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que desenvolver aqui é que nós temos alguns paradigmas que são presentes nas ciências sociais. Mas antes de começar a falar isso, o que significa essa palavra paradigma nessa afirmação que nós estamos fazendo aqui? Então, aqui na parte da própria apostila, tem o vocabulário e tem escrito lá na página 122 o que significa esse paradigma, né? Paradigma é, antes de tudo, um modelo, né? Então, diz ali, paradigma é um modelo ou padrão que serve para orientar o desenvolvimento de algo. Na ciência, é uma teoria originada de uma pesquisa que servirá de modelo para outras pesquisas. Tá certo? Então, você está criando um modelo de pesquisa, vamos dizer assim, que serve para todas as outras pesquisas que nós fizermos. Tá? Diz ainda aqui no vocabulário, só vou ler para a gente poder falar melhor de alguns pontos, sem que a gente precise voltar aqui. Premissas, eu também já falei para vocês quando falei daquele pensamento do silogismo. Então, ele diz que premissas são informações essenciais que servem de base para o raciocínio. Elas devem permitir uma conclusão por meio da dedução. Então, a gente mostrou o sistema dedutivo e nós falamos, né? Mostramos naquele silogismo famoso, né? Que Aristóteles fala que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Você tem a premissa maior da primeira afirmação, a premissa menor na segunda afirmação, e você extrai, através da dedução, uma conclusão lógica por meio dessas premissas que nós mencionamos. É premissa maior porque quando a gente fala todo homem é mortal, nós estamos fazendo uma afirmação bastante abrangente. E depois, na segunda, a gente especifica. Nós não estamos falando agora de todos os mortais, nós estamos falando de Sócrates, que também é um homem, tá certo? Portanto, Sócrates é mortal, tá? Subjetivo é algo que é próprio do sujeito e que está baseado na sua interpretação pessoal. O subjetivo se contrapõe ao objetivo. O objetivo é tudo que está no objeto. Então, por exemplo, o comportamento dos homens, as coisas e os bens em si, por exemplo, o animal, o homem, o fenômeno que está acontecendo. Tudo isso é o que a gente poderia chamar de objeto de investigação. E, portanto, a gente diz que é algo objetivo, porque está no campo dessa realidade. E o subjetivo é o sujeito que está analisando aquele objeto, tá? Agora, o subjetivo é que está, então, sempre no sujeito. É uma perspectiva de análise pelo sujeito, enquanto que a outra é pelo objeto, tá? Então, voltando aqui, a nossa questão de hoje é olhar, verificar primeiro esses paradigmas presentes nas ciências sociais. A gente vai falar um pouquinho do histórico das ciências sociais, para que a gente possa entender um pouco como que se dá essa questão das ciências sociais e o método científico, para a gente abordar, então, como fazer uma pesquisa nesse campo, tá? Bom, a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte, as ciências sociais, nós estamos falando de uma forma genérica,
Porque quais são as ciências sociais? Então, nós temos sociologia, nós temos o próprio direito, nós temos a ética, nós temos a antropologia, nós temos a psicologia. Então, nós temos várias áreas do conhecimento que são chamadas de ciências sociais, tá certo? Mas nós vamos falar aqui, especificamente, das ciências sociais que a gente chamaria de sociologia, porque a sociologia, de uma certa forma, ela foi a primeira ciência social, digamos assim, que passou a ser um objeto de investigação, e a partir daí outras áreas começaram a aflorar como ciências autônomas, como a questão da antropologia, a psicologia e a própria ciência do direito. Veja que é através de Kelsen, portanto, no século XX, que nós estamos falando de ciências do direito propriamente dita, ainda que tenha toda uma história que remonta lá aos romanos. Tá? Agora, as ciências sociais nasceu basicamente no século XIX, portanto, antes da própria ciência do direito. Tá? Nós vamos já falar um pouquinho sobre esta questão. Deixa eu fazer antes uma pergunta para vocês. Vocês fizeram um estudo sobre aquela disciplina chamada Homem, Cultura e Sociedade? Vocês tiveram essa disciplina entre vocês ou não? Acho que não, professor. Não me lembro. Eu não também tiveram? não me recordo. Oi? Eu também não me recordo dessa disciplina. Não recorda? Tá. Então, é que eu não sei se eu contei para vocês, eu estou fazendo um curso de filosofia na própria Anhanguera. Então, eu estou tendo acesso como aluno também em filosofia, filosofia, né? E por que eu estou falando isso? Porque é o outro lado, eu estou vendo o lado de vocês, tá certo? Ao mesmo tempo que estou atuando aqui como professor. Eu não sei se eu contei essa história, que eu fiz filosofia, não terminei esse curso, e eu estou querendo terminar, então resolvi fazer dentro da Anhanguera, porque eles têm um curso de filosofia aqui, eu achei interessante e resolvi me inscrever, estou fazendo um curso aí de EAD. Então, uma das disciplinas que eu fiz ali, uma das primeiras matérias que eu estudei, foi essa, que na verdade eu comecei agora no mês final de março, começo de abril. Então, só tem um mês aí de estudo, basicamente. Mas eu fiz um estudo ali sobre essa disciplina chamada Homem, Cultura e Sociedade, e eles têm uma apostila igual vocês têm uma apostila na nossa disciplina de metodologia científica, e eles tratam de questões relativas à sociologia, e eu achei bastante completo ali o material utilizado ali. Então, eles fazem uma análise, por exemplo, nós vamos falar hoje de 3 correntes, tá certo? Uma delas é o materialismo científico, materialismo dialético, que começa com Marx e Engels, tá? Vocês estão me vendo? Aqui, parou ali, acho que agora... Vocês estão me vendo? Sim. Sim, professor. Bem. Tá, é que parou aqui, congelou a imagem, por isso que eu achei que não estava filmando direito. Então, nós vamos ter 3 correntes da sociologia, que é o positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético. Então, nessa apostila, eles adotam esse estudo e eles começam falando da parte que se inicia com o Durkheim, que foi um dos fundadores da sociologia. Nós temos o Augusto Comte, que nós vamos falar hoje. Tem o Marx e o Engels, o Marx, na verdade, e o Engels, eles são mais economistas, tá bom? E eles trataram de questões relativas à economia que transcende para o campo filosófico e também para o campo das ciências sociais. Então, a gente vai abordar alguns pontos relativos a isso. E o estruturalismo, que foi, de certa forma, desenvolvido pelo um autor francês chamado Claude Lévi-Strauss, tá certo? Que começou a utilizar desenvolveu essa ideia do estruturalismo no século XX. Então, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas nesta apostila, então, que eu falei para vocês, Homem, Cultura e Propriedade, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão poder aprofundar um pouco mais esses temas que nós vamos tratar apenas nessa sessão aqui, tá? E também tem o Max Weber, que também é um outro autor importante na virada do século XIX para o século XX, que tratou de alguns assuntos muito interessantes e teve uma abordagem diferente. Então, nós temos o Durkheim,
tá certo? Que é um dos papas aí da sociologia, tá certo? E outro é esse Max Weber aqui, que é esse que eu mencionei para vocês. Além disso, teria o Marx e o Engels, tá certo? Que são os três que são abordados nessa apostila, mas você poderia acrescentar com Augusto Comte, que foi o primeiro a tratar de questões que nós vamos falar, da sociologia que nós vamos falar hoje, e outros autores que trataram de questões também, por exemplo, Montesquieu, na obra dele, também tratou de questões de sociologia, mas não era ainda uma ciência formada. Esses três são autores que formaram a ciência da sociologia. Mas então, como é que foi essa construção? E como que, então, eles conseguiram mostrar dentro das ciências sociais o que seria essa ciência no sentido que nós estamos falando, inclusive, para as chamadas ciências, as ciências naturais, tá certo? Porque existe uma realidade distinta das ciências naturais em relação às ciências sociais. Por isso que, quando eu falei para vocês em filosofia, que existe uma filosofia que cuidava das ciências naturais e das ciências humanas, porque são realidades um pouco diferentes, mas que são e que têm uma certa abordagem, que, embora de distintas, elas têm que seguir um certo padrão para que a gente possa dizer e chamá-las, então, propriamente de uma ciência, tá certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que dizer que o período que nasce essa ciência social, ou seja, que ela vai se desgarrar da filosofia e vai se tornar uma ciência autônoma, foi principalmente no século XIX, tá certo? Porque o século XIX ele foi marcado por vários eventos que levaram a uma concepção contemporânea do que a gente entende sobre os problemas atuais. Então, principalmente no que diz respeito à sociedade, tá? Então, que eventos que foram esses? Primeiro de tudo, nós sabemos que no final do século XVIII, nós tivemos a Revolução Americana e a Revolução Francesa, tá certo? E antes disso daí, houve o chamado Iluminismo. Então, o Iluminismo foi um movimento racionalista muito importante, porque ele combateu alguns pontos de vista, algumas compreensões do mundo que eram feitas através da visão medieval. Então, o Iluminismo ele trouxe esse racionalismo como de uma forma que se tornou o fundamento desse movimento e a base para o pensamento moderno, segundo os cientistas olham dessa perspectiva. A gente pode depois fazer uma crítica sobre isso, mas eu só estou mostrando aqui para vocês o encadeamento de ideias que a ciência geralmente apresenta a respeito dessa evolução histórica. Então, isso aconteceu no final do século XVIII, mas no século XIX, nós tivemos, por exemplo, em 1848, as chamadas revoluções burguesas. Então, foi ali, por exemplo, que Marx e Engels, analisando essa realidade, pôde pensar de uma outra forma alguns problemas a respeito da estrutura que havia se desenvolvido ali. Desde 1800 em diante, nós temos a chamada Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela mudou as relações sociais. Enquanto a pessoa vivia nos burgos, que se transformaram nas cidades, e os burgueses eram aqueles que comercializavam, tá certo? E a atividade científica mais desenvolvida nas atividades propriamente das pessoas eram os chamados ofícios. Então, esses ofícios eram pessoas que tinham técnicas para produzir determinados produtos. Então, por exemplo, o tear era um instrumento utilizado para utilizar a lã, por exemplo, como matéria-prima, e transformar isso em roupa, por exemplo. Então, era essa atividade, esse ofício, que fazia com que tivesse uma atividade industrial, mas ainda rudimentar. Então, só fazendo uma pequena pausa aqui, deixa eu só explicar uma coisa. Na Idade Média, nós tivemos um período de fragmentação do poder, tá certo? Em função disso, as pessoas viveram nas suas glebas, nas suas terras, tá certo? Então, você tinha o senhor de terra e tinha os seus súditos, que eram as pessoas que viviam naquela terra, tá certo? Em poucos momentos históricos da Idade Média, nós vislumbramos períodos... engraçado. Pessoal, tem sempre uma informação que aparece aqui dizendo o seguinte: outra pessoa assumiu o controle da coisa aqui. Alguém está mexendo nos instrumentos de acesso aqui? Se tiver, por favor, não faça isso, porque depois a gente não sabe o que está acontecendo aqui, não está sendo, se sabe se vai gravar, se está tudo direitinho, tá bom? Por favor.
Então, voltando aqui para o que a gente estava falando. Deixa eu voltar aqui também para compartilhar o slide aqui novamente. Então, nesse período da Idade Média, por causa dessa fragmentação do poder, a economia se transformou numa economia de subsistência, as pessoas viviam somente do que era produzido naquele burgo, não havia excedente de produção, então eles não tinham muito comércio. Mas, no final da Idade Média, esse comércio começou a se intensificar. E por quê? Porque houve uma fase pré-capitalista em que nós tivemos um certo desenvolvimento econômico e fez com que houvesse uma utilização de determinados instrumentos, por causa do avanço científico. Veja que no período final da Idade Média que nós temos a Renascença, que foi a redescoberta de vários instrumentos, abordagens e textos antigos, né, como, por exemplo, no direito romano, o Corpus Juris Civilis, os textos gregos, os filósofos gregos, tudo isso fez com que houvesse um avanço científico e permitisse que essa ciência pudesse ser aplicada nas atividades, isso também já desenvolvesse. Então, isso acontece lá por volta do século XIV, XIV e XV. No século XVI, nós temos as grandes navegações, que também fez com que surgissem os estados nacionais. Então, os estados nacionais, eles concentraram o poder nas mãos dos chefes o rei, tá certo? Ou aquele líder que cuidasse daquele reino, tá certo? Mas numa estrutura absolutista. Então, todo o poder passou a ficar nas mãos desse rei, e não havia muita liberdade pela concentração de poder. Mas aqueles burgueses, eles continuavam, eles não compunham nem o clero e nem os nobres, tá certo? E compunham aquela parte da população que produzia economicamente. Então, aquele sistema feudal, ele acaba sendo transformado quando surgem essas práticas capitalistas, que faz com que os burgueses, de certa forma, reivindiquem poderes políticos e propriedades de terra, coisa que eles não tinham, em função do fato deles terem se enriquecido economicamente. Isso vai acontecer no século XVI, XVII e XVIII, por isso que nós temos as revoluções no século XVIII. Veja que o liberalismo ele começa a surgir exatamente nesse período, porque estão discutindo quais as possibilidades de melhor produção, a divisão do trabalho, calculando, por exemplo, como Malthus fazia a questão da população e do crescimento econômico, né? E assim por diante. Então, eles vão mostrando esse desenvolvimento que é paulatino. Depois, então, nós temos as revoluções, né? Revolução Americana, Revolução Francesa, etc. A Inglaterra ela veio fazendo algumas transformações ao longo do tempo, diz que ela não teve uma revolução propriamente dita, ela fez reformas. E depois, na virada do século XVIII para o XIX, nós temos essas revoluções, essa chamada Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, o que ela significou? A utilização de uma série de métodos de experimentação, vindo das ciências, da ciência experimental, que fez com que eles aplicassem na atividade econômica, só que agora de uma forma mais complexa. Então, por exemplo, aquele tear que era feito manualmente pelas pessoas nos ofícios, eles passam a criar várias máquinas que vão produzir roupas, vestimentas, etc., tá certo? E outros objetos dessa natureza, apenas com essas máquinas e com as pessoas que trabalham nessas máquinas. Então, haverá uma modificação na estrutura capitalista que vai se tornar, vai começar a ser uma produção maior, que a gente chamaria de produção em escala, tá certo? Nesse período também que nós temos um mercantilismo ainda bastante forte, porque a estrutura europeia se baseava nas colônias, de onde elas retiravam as matérias-primas, e através da mão de obra e a tecnologia, elas aplicavam isso na produção de uma série de produtos que eram vendidos, e o excedente sempre produzia um comércio intenso entre essas sociedades. E a utilização desse método fazia com que o burguês, que se tornou aquela pessoa, vamos dizer assim, que, utilizando essa metodologia, ele conseguia obter o máximo de lucro, tá certo? Reduzindo o salário e obtendo com produtos que muitas vezes aquele salário nem comprava aquele produto produzido, tá certo?
Então, isso aconteceu no período do século XVIII, só que eles começaram a introduzir, por exemplo, a força do vapor, através do carvão. Lembro, não sei se você se lembra das locomotivas que saía aquela fumaça por causa, era chamada Maria Fumaça, né, por causa do carvão ou da madeira que servia de combustível, tá certo? Depois houve outra revolução industrial, porque são várias revoluções sociais revoluções industriais que vão se sucedendo. Aí eles vão utilizar, por exemplo, energia elétrica quando ela for descoberta, e depois utilizaram a terceira revolução industrial, foi, por exemplo, a revolução utilizando computadores, que já do século XX para o século XXI, tá certo? A internet, enfim. Então, nós vamos vendo vários instrumentos que vão desenvolvendo as atividades do capitalismo. Tá? Então, no século XIX, vários pensadores começaram a investigar essa realidade. E muitos deles partiram de análises filosóficas para análises da vida econômica e da vida social. Então, alguns deles, por exemplo, é o caso do Marx e do Engels, que fizeram essa análise econômica. Não podemos esquecer que o Marx ele vem de uma linhagem de pensadores, por exemplo, o materialismo dialético, que é a formulação do aspecto científico do pensamento de Marx, tá certo? Ele era mais um economista do que propriamente um filósofo, mas acontece que ele tem alguns textos que remetem a questões filosóficas. E uma delas é sobre esse materialismo científico, porque naquela época que nós estamos falando, havia várias correntes, né? Havia a corrente do materialismo utópico, por exemplo, Saint-Simon e principalmente o Feuerbach, tá certo? Que eram pensadores que tinham essa ideia de um socialismo utópico, que foi chamado também de materialismo utópico, tá? E o Marx vai surgir com essas ideias, depois nós vamos fazer críticas a isso, mas é só para mostrar o pensamento desse período. E falava, então, de um socialismo científico, de um materialismo científico. E ele se baseou nas ideias de Hegel, porque o Hegel ele falava de uma forma espiritual, que o movimento da história seria através da tese, antítese e síntese. E o Marx vai se apropriar dessa ideia e vai colocar isso diante da economia, e vai dizer que o motor da história não era uma questão espiritual, como dizia, um fenômeno espiritual, como o Hegel falava, mas era, na verdade, a própria economia. Então, à medida que a economia se modificava, a estrutura do Estado também se modificava. Então, é isso que nós vamos ver nessa estrutura social a partir desse pensamento de Marx. Então, ele vai falar, existe o Marx jovem, existe o Marx mais adulto, tá certo? O Marx adulto é o que fala o Capital, que é uma obra importante dele, tá certo? E a outra, o Marx jovem é aquele do Manifesto Comunista, etc. Tem várias coisas que a gente pode criticar dentro dele, depois a gente faz essas críticas. Mas essa visão relativa à estrutura do capitalismo e como ocorreu a superação do feudalismo para esse movimento capitalista, ele acertou porque ele fez algumas análises realmente precisas a respeito dessa transformação histórica, tá? Agora, quando ele tentou predizer o que aconteceria com o capitalismo, dizendo que ele seria superado pelo socialismo, nesse ele errou redondamente, tá certo? Mas essa foi a posição do Marx e do Engels, que fez com que houvesse uma mudança social em vários países da história. Então, por exemplo, embora ele estivesse se dirigindo à Alemanha industrial daquela época, do século XIX, o país que vai adotar o socialismo no sentido marxista foi a União Soviética. E através de Stalin e de Lenin, primeiramente, e depois de Stalin, eles implantaram essas ideias socialistas na União Soviética. Só que hoje vocês sabem que a União Soviética matou mais gente que a Segunda Guerra Mundial, tá certo? A China vem no século XX, na meados do século XX, com como é o nome dele lá? O Mao Tse-tung, tá certo? Que fez uma transformação lá na China, e estados como países como, por exemplo, a Cuba, Coreia do Norte, etc. e tal, que se transformaram em estados socialistas. Somos socialistas e comunistas, tá? É bom deixar claro essa posição aí a respeito desse posicionamento. E que a gente hoje, olhando do século XXI, a gente vê que tem muitas falhas nesses estados conforme foram criados. Note que muitos teóricos falam que esse não é o socialismo verdadeiro. Eu discordo, porque, na verdade, essa realidade tal qual ela foi montada
é o que se deu na realidade. Então, a gente não tem... Porque havia uns teóricos do século passado, final do século passado, que falavam do socialismo real e do socialismo utópico. Então, eles ficavam discutindo esse assunto como se esse socialismo não fosse parar nessa estrutura policialesca que a gente encontra, que é o Estado totalitário, que foram todos esses estados comunistas, como nós estamos apontando. Mas esta é a vertente que foi adotada por uma das correntes, que é a corrente do materialismo histórico. Tá? No mesmo século XIX, agora nós vamos falar de outras correntes, né, surgiu esse positivismo de Augusto Comte. A gente vai voltar depois a falar do materialismo histórico só para complementar o pensamento, mas é só para vocês entenderem do que a gente está falando, porque eu estou falando num aspecto histórico aqui. Então, surgiu esse positivismo de Augusto Comte, né? Porque o Augusto Comte, não sei se vocês sabem, por exemplo, vocês sabem por que na nossa bandeira tem aquele lema escrito ordem e progresso? Vocês sabem dizer por quê? Pode falar. Alguém tem ideia? Ninguém? Ninguém? Esse lema que vem da nossa bandeira, que está escrito ordem e progresso, é um pensamento que decorre do positivismo de Augusto Comte. Então, o que aconteceu? As ciências sociais, e aí veja, o Marx tinha uma visão mais ele não estava apontando para as ciências sociais. Agora nós estamos falando de autores que vão apontar as ciências sociais propriamente dita, que é o Augusto Comte, depois o Durkheim, tá certo? Que não vai ser dito aqui nessa apostila, mas é só para vocês saberem, e o Max Weber, que é outro pensador que realmente montaram essa ciência chamada ciências sociais, a sociologia, tá? Então, o século XIX, como vocês viram, tinham vários pensadores de várias matizes, né? Como a gente falou aí do Feuerbach, do Saint-Simon, a gente falou aí do Marx, do Engels, e tem outros pensadores ainda que surgiram lá, Bakunin, por exemplo, com o anarquismo, vários pensadores assim. Mas é também esse Augusto Comte, que é um pensador, um autor francês, que vai falar desse positivismo, tá certo? E ele vai, os paradigmas dessa ciência social, segundo essa visão de Augusto Comte, ela começa com a explicação e a compreensão, tá certo? A explicação buscava identificar leis do comportamento humano e, com isso, determinar as causas de suas condutas, assemelhando-se aos postulados do positivismo. Então, o Augusto Comte, ele propôs adotar nas ciências sociais os mesmos métodos que seriam utilizados aí com êxito na compreensão das ciências naturais. Ou seja, ele está olhando para as ciências naturais, ele percebe que as ciências naturais são mais rigorosas, e ele está tentando mostrar que as ciências sociais também poderiam ser rigorosas. O problema é que o objeto de investigação das ciências sociais não é o mesmo das ciências naturais. E a sociedade é sempre algo muito complexo, porque as relações são complexas, né? O próprio ser humano ele é bastante complexo. Então, ele tem uma dificuldade enorme de assentar um objeto específico para que a gente possa fazer uma adaptação dessa metodologia utilizada nas ciências naturais e aplicá-la nas ciências sociais. Mas esses autores, começando por Augusto Comte e os demais, eles vão tentar fazer essa abordagem de uma forma que eles consigam montar o que seria a chamada ciência social. Veja, a conquista efetiva dessas tentativas aí desses autores na verdade, mostrar que as ciências sociais elas podem ser analisadas com certo rigor que também se observa nas ciências naturais. É isso que vai fazer com que essas ciências sociais sejam uma ciência rigorosa, tanto quanto são as ciências naturais. Tá? Então, por isso que o positivismo de Augusto Comte, ele fala em ordem, ele fala em progresso, ele está dando a justificativa, tá certo, daquele sistema capitalista que imperou até o século XIX, tá certo? Então ele vai mostrar isso com muito rigor, essa concepção do século XIX sobre essa visão da realidade. Esse positivismo do Augusto Comte, ele vai invadir outras ciências, depois a gente vai verificar, porque vai ser dito, por exemplo, vai ser chamado depois, por exemplo, o positivismo jurídico. O que seria esse positivismo jurídico? Ele tem um pezinho nesse positivismo do Augusto Comte, que está olhando mais para a sociedade do que propriamente para o direito, tá certo? E aí, então, a gente vai entender como que esses cientistas do direito adotaram esse positivismo social para o positivismo jurídico propriamente dito, tá?
Então, então, por isso que eu falei que, para compreender esses fenômenos sociais, era preciso usar algum método, tá certo? Que, no caso, seriam das ciências naturais, para poder aprender esses objetos e tentar chegar a conclusões que fossem científicas. O problema é que, muitas vezes, eles não conseguiam esse resultado. De qualquer forma, para realizar utilizar essa metodologia, eles vão se basear no que a gente está falando aqui, que é essa tal de explicação e da compreensão. A explicação buscava identificar as leis de comportamento humano, como se o homem propriamente tivesse uma lei no seu comportamento, mas isso é que eles tentavam identificar, tá certo? E com isso determinar as causas de suas condutas, assemelhando-se aos postulados do positivismo, tá? E a compreensão buscava o significado e o sentido da ação social, né? O significado atribuído à sua própria conduta, aproximando-se do conceito de motivo, tá? Aí as ciências da natureza, né, a cientificidade, repousa em dois aspectos. Então, aqui, ó, nas ciências da natureza, a cientificidade repousa na dedução racional, aqui está escrito, é racional, não reacional, racional, e na dedução racional e na verificação experimental, que era o que a gente tinha mencionado anteriormente, que a gente falou, olha, a filosofia, ela se baseou na demonstração e na lógica. Dentro da lógica, nós temos essa dedução racional. E as ciências, o método científico é baseado na experimentação. Então, a dedução racional, que é uma forma de raciocínio, tá certo? E a verificação experimental são dois pontos em que a cientificidade, na qual a cientificidade repousa, tá? E como é que a gente adotaria isto nas ciências sociais? Então, esse era a grande questão que esses teóricos estavam tentando mostrar, tá? Ainda sobre esse ponto de vista, a gente vai tentar mostrar um pouco disso, né? O método consiste no conjunto de procedimentos que, mediante regras, visam atingir um determinado fim. E ele se aproxima, o método, seria o que a gente chama de teoria também. Então, a teoria, ela permite interpretar a realidade, tá certo? Com o rigor necessário por meio de um caminho que compreende uma concepção do homem e da sociedade. Ou seja, esses cientistas sociais, eles estão tentando, olhando para o objeto de investigação deles, que é a sociedade, ele olha para o comportamento humano e tenta identificar nesse comportamento um padrão repetitivo, porque dentro das ciências naturais, você só consegue chegar a constatação de uma lei da natureza quando aquele comportamento do objeto de investigação, ele se reproduz da mesma forma em várias situações semelhantes. Então, você consegue encontrar um padrão de comportamento e daí você consegue estabelecer uma lei. Olha, existe aquele comportamento tal por causa de uma lei universal que trata de tal assunto assim assado. Então, você fala uma lei da natureza, o meio da atração, do movimento, da força, etc. Você vai estabelecendo uma lei, um conjunto de comportamentos que são sempre repetitivos e, portanto, através da experimentação, ele consegue comprovar que sempre chega aquele comportamento e ele deduz uma lei universal daquele comportamento, tá? Então, veja que aqui eles estão tentando fazer isso dentro das ciências sociais. O problema é que esse comportamento, muitas vezes, não se dá como esses cientistas pretendem, mas alguns autores vão achar algumas ideias sobre isso. Daí que é o caso do Max Weber, ele vai falar algumas coisas sobre essa ideia aí. Então, aqui na própria apostila, na página 117, diz de um autor aí chamado Minayo, que ele explica que não há como estabelecer uma uniformidade dos procedimentos para compreender o natural e o social, e acrescenta que a cientificidade não pode ser reduzida a uma única forma de conhecer. Portanto, as ciências sociais colocam de maneira objetiva a possibilidade de estudo dos fenômenos sociais por meio de caminhos próprios, de métodos que permitam a compreensão da realidade humana por meio de meios que lhes são específicos. Então, veja que aqui fica bem claro que as ciências naturais e ciências sociais não têm o mesmo, não fazem parte do mesmo grupo, porém, elas são ciências porque você pode, através de uma certa metodologia, encontrar uma cientificidade tanto numa quanto na outra. Embora o objeto de investigação aqui da sociedade não permita utilizar os instrumentos das ciências naturais. É preciso criar instrumentos específicos dentro das ciências humanas para que a gente possa encontrar
nas ciências sociais esse padrão e o que é científico dessa forma, tá? Então, é por isso que aqui no final ele está falando do método, que consiste nesse conjunto de procedimentos que, mediante regras, visam atingir um determinado fim. Ele fala dessa ideia de teoria e fala da metodologia que comporta o método e as técnicas para se chegar àquele entendimento mais abrangente, tá? E ele diz que no âmbito das ciências sociais podemos encontrar diferentes formas de abordagem em relação aos fenômenos sociais, a depender da orientação dos teóricos. Por isso que cada autor que a gente menciona, eles vão ter um posicionamento filosófico, em relação às ciências sociais. Tá? Então, nós vamos falar de 3 correntes que marcaram essa metodologia de forma diferente. Então, nós temos o positivismo lógico, tá certo? Que nasce lá com o positivismo mais abrangente do Augusto Comte, tá certo? O estruturalismo, que vai ser uma outra corrente das ciências sociais, tá certo? Que é do Claude Lévi-Strauss, tá certo? Ele vai falar sobre essa abordagem estruturalista. E a terceira seria essa do materialismo histórico. Veja que, historicamente, primeiro foi o materialismo histórico, depois um certo positivismo lógico e depois o estruturalismo, tá? Então, teria essa sequência histórica, mas a apostila, talvez por questões didáticas, colocou nessa ordem as 3 correntes, o positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo histórico. Então, como é que elas são abordadas especificamente? Então, o positivismo lógico, ele se delineia em um contexto de grandes transformações na base econômica e que impactavam a vida social, ou seja, nós estamos olhando para o século XIX, nós estamos falando na Revolução Industrial. Veja que a Revolução Industrial, ela teve várias mutações. Nós tivemos já uma revolução no final do século XVIII, depois século XIX e século XX, tá? E também agora no século XXI a gente está já dentro de uma certa revolução industrial, que é essa questão da internet e outras coisas, a biotecnologia, enfim, essa nova a inteligência artificial, que são essas novas realidades aqui do século XXI. Mas voltando lá, historicamente, então a gente tem a revolução industrial, que basicamente toma força a partir do século XIX, no comecinho do século XIX. Isso vai marcar durante todo o século, por isso esses pensadores vão olhar essa realidade e vão pensar a respeito dela. Então, o positivismo lógico está olhando para essa realidade, né? Tá? Esse pensamento positivista, né, os males decorrentes desse processo seriam eliminados com o avanço da ciência, que teria condições de superá-los. Isso é uma tentativa que sempre foi feita, mas não se chegou a esse resultado. Tá? Então, veja que nesse século XIX, uma das visões de mundo era essa questão da ciência, ou seja, o primado da ciência. Quer dizer, imaginava-se que a ciência resolveria todos os problemas, porque, de fato, a ciência estava permitindo um avanço tecnológico e isso estava levando ao desenvolvimento desses países, tá certo? Mas o problema é que, ao mesmo tempo que estava tendo esse avanço econômico desses países, começaram a surgir problemas sérios socialmente. Por exemplo, na Inglaterra, que foi um dos países que mais levou adiante esse desenvolvimento da Revolução Industrial, tá certo? Eles, por exemplo, nas minas de carvão, eles adotavam trabalhadores que ficavam 17, 18 horas por dia trabalhando. Então, veja que essas relações de trabalho, que vai ser objeto de análise para alguns pensadores do século XIX e também do século XX, envolve esse problema dessa transformação social. Então, como tudo na vida, né, a gente percebe algumas coisas positivas e algumas coisas que são ruins. E exatamente aí nesse problema da Revolução Industrial, nós temos esse aspecto positivo, mas temos esse lado negativo. Mas a visão era que a ciência poderia resolver todas as questões, né? Então, o positivismo, ele reforça que a necessidade de unificar o método científico e por ele se alcançaria todo o conhecimento necessário à humanidade. O método estaria baseado nas leis causais e domínios dos fatos. E o primeiro que pensou isso foi o Augusto Comte, sendo que sua obra é a referência principal é mencionada em relação a esse paradigma dessa ideia de ordem e progresso que a gente havia mencionado aí. Tá? Para ele, a ciência deveria se preocupar com as leis que regem os fenômenos
pois com isso haveria condições de prevê-los e modificá-los em benefício próprio, né? Para isso, bastaria aplicar o método clássico delineado no âmbito das ciências naturais, mesmo para os fenômenos sociais, que é o que a gente mencionou, que o Augusto Comte tentou fazer, tá? Só que esse método, ele não conseguiu atingir o seu propósito, porque a gente viu que o comportamento das pessoas em sociedade não seguiam esse padrão das ciências naturais. Então, aquela linguagem matemática, lógica, bastante específica, não se adequava à realidade das ciências sociais, tá? E outra coisa que também o positivismo fez foi afastar aquela visão da metafísica que vinha desde os antigos, tá certo? Baseando-se apenas na questão material. Eles olhavam, observavam a realidade social sem se preocupar com questões metafísicas, tá? Então, eles utilizavam a observação e a experimentação como critério de validade para poder olhar esses fenômenos com mais objetividade. Tá? Então, o positivismo, só existem duas formas de conhecimento científico, que é das ciências lógicas e matemáticas e das ciências empíricas. Então, de um lado, se utilizava aquela ciência com a linguagem matemática e lógica, que vinha lá desde Aristóteles até os matemáticos, tá certo? Desde Descartes, etc. e tal, que vão desenvolvendo a matemática, e de outro lado, as ciências empíricas, que é aquelas que utilizam da experimentação para se chegar a uma realidade, a uma constatação científica propriamente dita. O grande problema é que, volto a repetir, no caso das ciências sociais, isso não dava muito certo, porque utilizar a metodologia das ciências naturais para as ciências sociais na verdade, tentar usar uma camisa de força dentro de fenômenos que não se comportam daquela maneira segundo aquela camisa de força. Então, não se adequava muito. Mas o positivismo lógico, ele surge com esta característica aí. E veja que aqui ele fala que esse positivismo lógico, ele nasce na década de 20, veja que nós falamos do Augusto Comte no século XIX, mas o positivismo lógico vai se fundamentar no século XX, tá certo? Tendo como principalmente a principal orientação, a luta contra o pensamento metafísico, que eles acreditavam seria superada pela defesa dos estudos empíricos, tá? Essa que seria a grande ideia aí. E outra questão é que, para o positivismo, a análise dos fenômenos sociais só pode ser objetiva se realizada por instrumentos padronizados que possibilitassem, por meio de dados quantificáveis, prever e determinar a ação humana. O problema é que, diz aqui a própria apostila, né, disso decorre que as análises baseadas no positivismo estarão centradas apenas nos aspectos observáveis dos fenômenos, sem chegar à sua essência, o que por si já seria um problema para o estudo dos fenômenos sociais em face da própria dinâmica e ao fato de existirem aspectos subjetivos que precisam ser considerados no estudo desses fenômenos. Ou seja, a realidade, o objeto de investigação das ciências sociais não tem o mesmo comportamento das ciências naturais. Então, você utilizar esse método para tentar obter essa objetividade fica muito difícil e você perde a consistência na formulação da teoria e de utilização do método das ciências naturais para as ciências humanas, tá? Então, veja que aí vai surgir uma outra corrente, tá certo? Que é a corrente do estruturalismo das ciências sociais, né? Que começou com esse Claude Lévi-Strauss, depois tem outros autores que vão continuar tratando do estruturalismo, tá certo? Ele era o Claude Lévi-Strauss, ele na verdade era um linguista, ele começou a olhar a estrutura das línguas, e a língua é um fenômeno social, porque as pessoas só falam porque ela tem relações com outras pessoas, e esse fenômeno é um fenômeno social, tá certo? E ele começou a estudar, então, as línguas e começou a encontrar padrões nessa forma de pensamento através da língua como ela se apresenta. Então, ele utilizou essas premissas do estruturalismo linguístico e aplicou isso na sociedade, tá certo? Então, aí ele passou por uma visão da sociologia estruturalista. Então, ele pôde desenvolver uma teoria que superasse a contradição entre o que é concreto, palpável e observável, do que pode ser objeto da ciência. A metodologia do estruturalismo repousa na ideia de estrutura, suas características e propriedade. O problema é que essa questão da estrutura, na visão do Claude Lévi-Strauss, desconsidera o aspecto histórico. Ele simplesmente olha aquela estrutura na sociedade naquele momento.
Então, e ele faz uma observação aqui, né, que a gente não deve confundir o conceito de estrutura com o de sistema. Sistema é uma organização, por exemplo, no caso do sistema jurídico que a gente fala, é um conjunto de normas que estão organizadas de alguma maneira. Veja que isso não se confunde com a ideia de estrutura. Estrutura, você tem determinados elementos que formam alguma coisa. Então, por exemplo, você pega um prédio, você tem a fundação, você tem as pilastras, você tem as vigas e você vai formando a estrutura daquele prédio. Então, uma coisa é a estrutura, outra coisa é o sistema formado. São coisas diferentes, tá? Então, diz aqui na definição da página 119 que a estrutura é um sistema relacional, ou seja, você faz relações entre coisas, né? Ou um conjunto de sistemas relacionais, são pequenos sistemas que estão em relação entre si, tá? Tais como as relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta. Então, a gente percebe estruturas dentro da relação de parentesco, de controle de tráfego, do código de etiqueta, etc. Uma estrutura é um todo formado de fenômenos solidários, porque tem relações entre eles, né? Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. A alteração, acréscimo ou supressão de um elemento implica acomodação e reajuste na posição dos demais. Então, essa é a ideia de estrutura em que ele olha a sociedade, tá? Só que a preocupação do Lévi-Strauss, ao analisar essa questão social, a preocupação do estudo científico aí era pautado no estruturalismo como uma descrição em termos relacionais, independentemente do seu processo evolutivo ou relações externas. Então, ele só olha para aquela estrutura e desconsidera o que está fora dela e também o aspecto histórico que gerou aquela situação em que ele está analisando e, portanto, aquela sociedade. Então, já vê que a gente pode fazer uma certa crítica nessa visão estruturalista das ciências sociais, tá? Veja que aqui a gente observa também, então, nós falamos, por exemplo, do positivismo lógico, tá certo? Estamos falando do estruturalismo, que são duas formas e tentativas de mostrar dentro do seu objeto de pesquisa qual o método científico e a cientificidade desse estudo, dessa investigação, dentro desse fenômeno. O Augusto Comte tentou utilizando os elementos, o método científico das ciências estruturais, aplicando as ciências sociais. A gente viu que não deu certo. O Claude Lévi, e depois também o positivismo lógico em 1920, quer dizer, são aqueles vindos dos estudos da sociologia, que continuaram nessa pesquisa dessa ideia positivista. Veja que o Brasil, ele adotou também isso, tanto que a nossa bandeira nacional tem esse lema, ordem e progresso. Então, a gente tem esse pezinho dentro da ideia do positivismo por conta desse lema que nós vemos aí. Existe um professor de filosofia que eu respeito de alguma maneira, que é o José Arthur Genotti. Ele é um grande marxista, mas não é um marxista tolo desses que a gente vê por aí, tá certo? A gente pode fazer críticas ao marxismo, volto a repetir, mas ele tem uma visão mais atual sobre esses problemas do marxismo, não como o marxismo da União da União Soviética, que hoje é a Rússia, na época da mesma China, Cuba, etc. Não é nada disso. Ele utiliza algumas ideias do materialismo histórico de Marx, mas ele olha para a realidade atual. Então, ele olha de uma outra maneira. Mas ainda pode ser criticável em algum ponto, nesse sentido, porque a gente tem que ver furos dentro do marxismo. Tá certo? Depois a gente comenta sobre isso. Mas esse positivismo, o José Arthur Genotti, ele fala que o positivismo lógico, o positivismo que vem do Augusto Comte, deveria ter sido estudado com mais profundidade, até porque ele não foi estudado de forma adequada. E surgiu uma corrente no Brasil, que era aquela corrente dos integralistas, que vem dessa filosofia de Augusto Comte, dessa ideia de ordem e progresso que a gente vê aí dentro do positivismo lógico, tá? E aí a visão então essa é a visão que a gente tem da experiência do positivismo lógico. O estruturalismo, ele também está olhando para esse mesmo fenômeno social, mas ele está tentando entender os elementos estruturais que fundamentariam a ciência social. Então ele olha o objeto da sociedade e tenta achar essa estrutura e tentar achar aí o que é necessário para montar a sua teoria, montar o seu método estruturalista para explicar a sociedade. O problema é que essa sociedade modifica e essa estrutura pode se modificar, então a gente teria que toda hora readaptar esse novo sistema, essa metodologia utilizada. Então esse é um problema que ocorreria aí
como crítica a essa corrente. E a outra corrente que nós estamos falando é do materialismo histórico, que nasceu com Marx e Engels, mas que ainda perdurou durante o século XX. Por exemplo, quando você ouve falar daquele estudiosos da Alemanha, como Adorno, como o Horkheimer, como o Marcuse e outros pensadores, tá certo? Que é eu esqueci agora o nome da escola, acho que é a Escola de Frankfurt, é isso mesmo, acho que é a Escola de Frankfurt, que são esses pensadores, que adotaram aquela visão do materialismo histórico, dialético, que foi produzido lá por Marx, aplicando no século XX essa realidade. Então, você veja que ela nasce no século XIX por causa das transformações, da visão daqueles pensadores, no caso Marx e o Engels, e ainda é utilizada na nossa atualidade. Então, a última corrente que a gente tem é essa do materialismo histórico. E como é que funcionaria essa visão, essa corrente do materialismo dialético? Então, veja, o materialismo dialético, ou histórico, tá certo? É aquilo que eu falei que o Marx montou, tá certo? Olhando para a teoria de Hegel, da tese, antítese e síntese, ele utiliza essa forma fenomenológica de pensar a realidade, só que ele aplica isso, o motor dessa transformação de tese para antítese e síntese, o motor disso é a economia. E ele vai falar que é exatamente a transformação econômica que vai fazer com que essa estrutura social se modifique por conta dessa realidade, desse mecanismo. Então, deixa eu explicar melhor. Se a gente olha lá para o feudalismo, tá certo? O que você tinha? Você tinha uma estrutura social, estamental, formada pelo clero, tá certo? Que era o primeiro estado, o segundo estado eram os nobres, tá certo? E o terceiro estado era o resto da sociedade, onde estavam os burgueses, os escravos, todas as pessoas que atuavam na produção econômica. Então, o que aconteceu? Na Idade Média, e essa estrutura, de uma certa forma, vai se reproduzir, mesmo dentro do absolutismo, apesar da diferença da Idade Média para a Idade Moderna, e é no racionalismo do iluminismo que essas coisas vão ser criticadas e haverá uma transformação. Então, como é que isso acontece? No feudalismo, a economia era a economia de subsistência e uma política toda fragmentada, tá certo? Havia uma fragmentação política. O capitalismo, as práticas capitalistas surgem com as atividades econômicas que ocorreram através dos burgos. Então, como é que era isso? Os burgueses, eles começaram a viver nos burgos, onde depois chamaram isso de cidades, foi se tornando em cidades, que é o que a gente tem hoje como as cidades, como a gente conhece. Então, esses burgos eram locais onde os burgueses comercializavam aquele excedente de produção. E na medida que eles começavam a vender essa excedente de produção, eles começaram a se enriquecer, só que eles não tinham os mesmos direitos daqueles que detinham as grandes propriedades e nem a condução política que era feita pelo clero, tá certo? Então, quando o Marx analisa essa realidade, ele vai mostrar que a economia começa a se desenvolver de uma tal maneira que o capitalismo, ou seja, aquela prática capitalista, ela vai se desenvolver aos poucos e nós vamos ter, então, uma transformação da realidade de tal maneira que nós vamos ver a superação do sistema feudalista para o sistema capitalista. Então, ele vai mostrar essa transformação, ele olha o motor da economia, que são aquelas relações feudais, que depois haverá um conflito entre elas, e haverá uma revolução nessa estrutura, e depois, então, nós vamos ter um ajuste que vai ser a nova realidade política. Então, você tem uma tese, você tem a antítese, que é o contrário dessa tese, e nesse embate dos dois vai surgir a síntese, a síntese é um pedaço da tese, um pedaço da antítese, só que agora sobre uma nova forma. Essa nova síntese vai se transformar numa tese, que por sua vez terá uma antítese, e disso vai surgir uma nova síntese, e assim sucessivamente a estrutura e a história vai se movendo.
Só que o Marx, ele diz, isso é a ideia do Hegel. O Hegel é do pensador do século do 18, principalmente do século XIX, comecinho do século XIX. Então, esse pensamento do Hegel vai perdurar ali por aqueles pensadores, como o caso de Marx, só que o Marx vai falar assim, não, mas o que movimenta isso é, na verdade, a história, a economia. Então, as transformações nas relações econômicas é que vai gerar uma estrutura que ele vai chamar de superestado, né? E esse Estado ele vai ser uma afirmação daquela estrutura econômica. Então, por isso que ele vai falar que a partir dessas transformações capitalistas que aconteceram desde lá do século XVI, tá certo? Ele vai se desenvolvendo, mas nós vamos ver, principalmente no século XVII e XVIII, essa transformação, e por isso a Revolução no final do século, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, tudo, que vai transformar a realidade da Europa. E aí, no século no século XIX, aquelas revoluções burguesas de 1848, elas também vão trazer transformações na estrutura social dos países. Isso nós estamos falando da Alemanha, da França, da Itália, etc. E aí nós veremos também, no final do século XIX, as revoluções que vão gerar o sistema socialista. Então, veja que ele está mostrando essa estrutura se modificando. O erro da visão de Marx, e aí a gente faz uma crítica, que é o seguinte: primeiro, ele errou em alguns pontos. Ele falou que o socialismo haveria uma difusão internacional do socialismo. Isso não aconteceu, tanto que até hoje nós temos estados capitalistas e que privilegiam essa realidade em detrimento do Estado socialista, tá certo? E hoje nós estamos vendo algumas situações que permite uma certa análise e uma discussão mais profunda sobre os problemas que estão acontecendo. Que eu estou falando a respeito da China, porque a China ela veio de uma transformação de um Estado socialista, um Estado comunista, começando lá por Mao Tse-tung, tá certo? E ela é uma ditadura. Lá você tem um Estado totalitário, só tem um partido único, tá certo? Que é o que controla a China. Só que a China é muito populosa, então eles não têm muito controle da população. Então, o que eles têm é medidas que às vezes são drásticas, né, para a sociedade. E veja esses problemas que nós estamos vendo na atualidade, tá certo? Não sei se vocês separaram mais atualmente, a China tem comprado várias empresas no Brasil e no mundo. A Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel, ela recusou a compra de compras que seriam pretendidas pelos chineses, porque não traria nenhum benefício para a estrutura econômica da Alemanha. A mesma coisa o Trump fez nos Estados Unidos. Eles barraram algumas compras que a China pretendia fazer. Veja que com essa questão do coronavírus, tem alguns análises econômicos, você pode até discordar disso, mas é importante frisar que que isso é um fato. As bolsas caíram as atividades econômicas, tá certo? Por causa da paralisação desse isolamento que eles estão falando, né? Alguns fizeram isolamento vertical, outros horizontais, mas o fato é que esse isolamento causou um impacto na economia, tá certo? E o preço das coisas, você pode ver o valor da gasolina, baixou nas bombas. Vai dar uma olhada lá. Você pega no posto, você vai ver como baixou esses preços. Por quê? Porque está tendo menos demanda. Por quê? Porque está todo mundo parado, todo mundo em casa. Então não está utilizando muito carro, não compra gasolina e eles diminuem o preço. Porque não tem quem compre. Aí o que eu quero dizer com isso? Que a atividade econômica, ela está sendo barateada. O que os chineses fizeram? Compraram um monte de empresas baratas, de forma barata. Ela comprou hidrelétricas, entrou no setor de comunicação. Veja esse acordo que houve com a Bandeirantes, acordo que houve, por exemplo, acho que alguns jornais, eles também ajudaram, acho que a Globo, alguma coisa assim. Então, o próprio... Bom, aí já entra em outras coisas, não quero entrar em problemas políticos, mas veja quanto que eles estão entrando nesses mercados. E o Brasil, ele está permitindo essa realidade. E tem vários outros setores que também eles entraram, né? Tem um sociólogo que é chamado Jorge Boaventura, que ele fala as áreas que a China pretendeu. E a China, ela analisou o problema econômico do capitalismo, e que os sociólogos têm chamado de hipercapitalismo, que são essa concentração enorme de riqueza, porque isso é uma realidade. Existe uma concentração enorme de riqueza, porque no sistema capitalista, o capitalista ele é o dono dos meios de produção. E ele ofere o que eles chamam de mais-valia, que seria aquele lucro em excesso, e os trabalhadores ficam com um salário
que não consegue comprar o próprio produto que é produzido, porque o valor do salário não comporta a compra desses produtos. Essa é uma visão. Só que há alguns estados que no caso, estou falando da Europa e também no caso dos Estados Unidos, o capitalismo já chegou a tirar 30 milhões de pessoas da miséria. Então, assim, 30 milhões não, 30% da população que estava sob o estado da miséria. E o socialismo, olhando para os estados socialistas, a União Soviética, China, Coreia e outros, Cuba, etc., pelo contrário, porque é um estado que acontece o seguinte, o que ocorre nesse estado? O Estado se torna um Estado policialesco, porque o princípio que rege esse Estado é a igualdade. Só que a igualdade você não encontra no Estado natural. Então, é como se você quisesse forçar as pessoas a terem um comportamento esperado pelo governante. Só que o governante, quando ele vê que tem um opositor ao seu pensamento, o que ele faz? Elimina essa pessoa. Por isso que a gente vê milhões de mortos nesses países. A China, por exemplo, tem quase 90 milhões de mortos. É o que dizem, né? Alguns falam de 50 a 90 milhões. Tá certo? Que seja 50 milhões. É muita gente morta. São os opositores desta realidade que nós estamos mencionando aí. Tá? Então, esse é um problema sério que a gente tem que olhar na questão atual dessa visão, embate entre capitalismo e socialismo, esse socialismo como ele está sendo praticado na realidade, não teorias possíveis sobre socialismo. Tá? Então, esse materialismo dialético, ele começa com essas ideias, mas quando ocorrem essas revoluções, elas não se deram por conta da mesma premissa de Marx, porque o Marx estava analisando, o Marx dizia que o sistema capitalista na Alemanha se esgotaria em si mesmo e depois ele se transformaria num socialismo. Só que isso não aconteceu na Alemanha. Onde que aconteceu o comunismo, o socialismo e depois o comunismo? Aconteceu na União Soviética, que era um estado feudal, portanto não avançado tecnologicamente, com natureza capitalista, muito pelo contrário, ele era atrasado, tá certo? Ruralista e escravocrata. Então, tudo isso já mostrou que a realidade não era bem aquela que o próprio Marx havia apontado, tá certo? Então, outra coisa, o pleno emprego, isso jamais aconteceu, né? Você pode ver pessoas que saíram de Cuba e outras pessoas de outros países, o que eles falam da situação econômica do país, que é um absurdo, tá certo? Inclusive, os dados reais da economia e da realidade deles, porque é uma ditadura, tá certo? Existe o partido único, muitas vezes, tá? E eles controlam essas informações, então a gente não fica sabendo o que de fato acontece lá dentro, tá? Mas que é gritante, alguns efeitos que a gente observa são gritantes. Então, o Marx, ele errou nesta análise aí que ele fez. Mas foi uma análise que ele foi feita e que tem uma certa razão quando ele faz a crítica do capitalismo, porque o capitalismo tem, sim, a sua concentração de renda e, por causa desse problema da mais-valia, existe um problema de alienação do trabalhador. Ele não imagina não sei se vocês assistiram aquele filme do Charlie Chaplin, que fala Tempos Modernos, né, que ele fica lá mexendo no negócio de um parafuso, que ele fica assim com a mão, ele depois que sai do trabalho, ele vai para casa fazendo o mesmo movimento da atividade braçal que ele tinha. Hoje, isso foi substituído pelos pneumáticos, por máquinas, tá certo? Que substituíram o homem. Então, veja que até nisso o capitalismo ele teve um certo avanço. E hoje as pessoas estão mais dentro da área do terceiro setor, que é o setor de serviços, tá certo? Enquanto que a indústria agora ela está cheia aí de máquinas e robôs, etc., que conseguem produzir isto e, de certa forma, produz com maior escala, tá certo? Permite pessoas saírem da pobreza de uma certa maneira. O que acontece é que muitos estados e países que são dependentes desses países ricos, porque existem problemas entre eles, né? Por exemplo, o Brasil. Quando uma indústria não se instala no Brasil e ela pega a matéria-prima e leva para a Europa ou para outro país, o que acontece? Ela está desenvolvendo aquele país. E o Brasil não, o Brasil fica atrasado. Então, isso é um problema que acontece nessas relações econômicas, que é um fenômeno que a gente tem que analisar sob esse mesmo ponto de vista. Tá? Então, assim, para resumir finalmente, voltando para a questão da sociologia, essas são as três correntes principais, tá certo? Que é identificada aqui pela apostila, né? Nós temos esse positivismo lógico, que nasce lá com Augusto Comte, depois vem para outros autores que continuam nessa análise do positivismo, que é o caso, por exemplo, de Durkheim, ele tem uma visão, mas ele depois vai ter uma visão própria disso. Pessoal, só um minutinho, eu preciso dar um intervalozinho aqui, só um minuto.
GG não mexe. Ih, gente. O que você está falando? Se estivesse no gravado, você fica falando aí? Só voltando aqui para terminar. Então, para a gente concluir o que a gente estava falando, são essas três correntes dessa ciências sociais, tá certo? Que é o positivismo lógico, que nasce lá com Augusto Comte, e aí continua tendo análises chamadas positivistas, tá certo? Um deles é esse daqui que eu falei para vocês, o Durkheim, que é um dos fundadores das ciências sociais, né? A visão de Max Weber, por exemplo, é um outro cientistas sociais, são pensadores que têm um certo pensamento que vem daquele positivismo, mas que, de uma certa forma, tem a sua originalidade, que é o caso, principalmente, do Max Weber, né? O Max Weber ele tem algumas análises que são bastante interessantes, né? Ele fala sobre alguns fenômenos, ele fala sobre os tipos sociais, e nos tipos sociais ele mostra alguns padrões de comportamento. Ele consegue catalogar uns 4 tipos de tipos sociais e, através disso, ele faz análise sobre essa forma de pensamento. É interessante a visão do Max Weber, tá? Então, nós temos o estruturalismo com Claude Lévi-Strauss e outros pensadores que trataram desse estruturalismo, tá certo? Isso também, além da sociologia, passou para outras áreas, por exemplo, com a economia, né? Tem vários economistas que falam do estruturalismo econômico. E a última corrente, o materialismo histórico, dialético, que nasce com aquela ideia, porque a dialética de Hegel foi aplicada pelo Marx, e, portanto, esse materialismo científico, materialismo histórico, o materialismo dialético, que é a visão do Marx e do Engels, que foi continuada aí pela Escola de Frankfurt e outras escolas que continuam desenvolvendo essa visão das ideias que nascem com o materialismo dialético. Tá bom, pessoal? Então, acho que é basicamente isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aqui à disposição de vocês. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Alguma bem, dúvida? Tudo bem, professor. Compreendido. Então, tá bom. A gente se reúne na próxima quarta-feira, desculpa, segunda-feira, e aí vocês procurem até sexta-feira responderem o questionário, para eu poder já lançar a nota de vocês nessa mesma sexta-feira, tá bom? Tá bom. E Professor, referente ao que foi entregue até ontem? Beleza, tranquilo. Da resenha. Quem que tá falando? A Hanna. Então, de onde você está falando que essa pergunta? Qual é essa pergunta? Porque essa pergunta que eu pedi para vocês fazerem é da seção 3.1. As que vocês entregaram antes eu já computei. Ok. Eu vou Tá? consultar. Obrigada. Na seção 3.1 você já tem a questão que vale 500 pontos aqui para o segundo bimestre. professor, essa questão é a da resenha? Então, deixa eu só dar uma verificada aqui, porque eu tenho... Onde que estava? Porque eu não consegui mandar pelo AVA, mandei pelo seu e-mail, professor. Tá, deixa eu só verificar aqui. Sim, eu Não, também pode enviei responder pelo e-mail, que eu fico sabendo qual é a resposta diretamente ali. O questionário, que vale 500 pontos, é esse daqui, ó. Espera um pouquinho, deixa eu só entrar aqui, eu já vou mencionar para vocês. Eu só vou acabar a gravação, que a gente não precisa mais falar, então a gente só tira as dúvidas aqui. Deixa eu só